Boa tarde a todos. Como de praxe, que Deus abençoe o mandato de cada vereador nessa casa e que ele guie os passos dos senhores para tomarem as melhores decisões pelo Recife. Hoje eu venho aqui para casa com 54 requerimentos na pauta do dia. Então, quando falarem que a oposição é só corte midiático para postar na rede social, é pelo contrário. A gente está aqui na luta por um Recife melhor. E um dos meus primeiros requerimentos, presidente, é de novo sobre a Torre do Zeppelin, lá no bairro do Jiquiá. Aqui a gente pede à Prefeitura do Recife para que ela crie um projeto de turismo para a Torre do Zeppelin, para usar aquele ponto ali turístico histórico da nossa cidade, que está completamente abandonado, e que realmente ele faça alguma coisa daquele ponto turístico, porque você vai em Paris, você tem uma Torre Eiffel e tem 1000 restaurantes ao lado e uma economia que flui. E aqui no Recife, eu sei que é uma comparação um pouco distante, mas a gente também tem uma Torre do Zeppelin, que é um ponto histórico da nossa cidade e que poderia estar sendo usada para o turismo. De imediato, presidente, já passo agora para o requerimento 4280, para o requerimento 4282, para o requerimento 4286, e aqui eu vou juntar todos os requerimentos, 4314, 4347, 4349, 4350, cadê aqui? 4352, 4353, 4354, 4356, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 e 4439. Isso daqui, presidente, enquanto o prefeito do Recife estava dando uma de Maju Coutinho nos dias das chuvas, minha equipe de rua toda estava mobilizada nas ruas do Recife. E aqui está uma série de 29 requerimentos para drenagem e saneamento de vias por todos os bairros do Recife. Então, se o prefeito do Recife, de fato, quiser solucionar o problema de drenagem das vias, de pontos de alagamento, tem aqui 29 requerimentos que eu, junto à minha equipe de rua, fiscalizamos no dia que estava chovendo na semana passada. De imediato aqui, presidente, já passo agora para o requerimento 4285, que fala sobre a Policlínica Salomão Kellner, no bairro de Água Fria. Aí, quando te pararem e falar que a saúde do Recife está um caos, você culpe a Prefeitura do Recife, porque lá na Policlínica Salomão Kellner, ele começou uma obra que não fala nem a data de que começou a obra. Não tem no portão de transparência a data que começou a obra. A obra está com um prazo para terminar em fevereiro de 2025. A gente está em junho. Não terminou nem metade da obra ainda. É uma obra de R$2.700.000 na Policlínica. Aí eu entrei lá na Policlínica para fiscalizar a Policlínica, ver o estado como é que está. Não tem ar-condicionado. Eu perguntei à gestora lá, não tinha um extintor de incêndio. Vocês acreditam? Nem para dizer que estava vencido, não tinha um extintor de incêndio para a Policlínica inteira. Aí se você, empresário, vai fazer seu estabelecimento e não tiver um extintor de incêndio, a vigilância fecha, os bombeiros fecham. Agora a Prefeitura do Recife, que era para dar um exemplo, não dá. E se tiver um incêndio lá dentro, o que é que vai acontecer, presidente? Vai morrer todo mundo? Então, quando eu fiscalizei lá a Policlínica, que está sendo utilizada hoje, só em metade da área que é para ser utilizada, está um caso precário, porque tem diversas pessoas aguardando num espaço minúsculo. E outra, presidente, como está só utilizando metade da Policlínica hoje, porque a outra metade está em reforma, os médicos estão tendo que fazer rodízio de sala. Ou seja, aqueles médicos que eram para estar atendendo simultaneamente na Policlínica, estão tendo que revezar as salas e dar um atendimento mais precário para a população. Outro problema que eu identifiquei quando eu estava lá nessa minha fiscalização na Policlínica Salomão Kellner foi simplesmente, presidente,
ele começou a obra no ano eleitoral, em 2024. E a obra não terminou nem metade ainda. E a gente está chegando em que ano? 2026. Outro ano eleitoral. Ou seja, o PSB, o João Campos, está segurando essa obra para entregar lá perto da eleição para governo do Estado. Isso está atrapalhando a população de Água Fria hoje. E sabe por que eu digo isso? Porque quando eu fui fazer a fiscalização na Policlínica e na obra da Solomon Kenner, ele comprou as ferragens e deixou todas as ferragens compradas expostas. E está tudo oxidado. Ou seja, ele vai ter que fazer outro aditivo para comprar mais ferro, porque aquele já não dá mais para usar. Porque o ferro, quando ele não é concretado, ele oxida e está céu aberto. Não pode fazer isso. Outro problema que eu encontrei lá é que está sem banheiro, presidente. Já pensou, você vai ser atendido numa policlínica e o banheiro está interditado. Não está funcionando o banheiro. Aí você fala, às vezes o médico está de mau humor. Como é que o cara vai ficar de bom humor se não tem nem banheiro para usar numa policlínica para trabalhar? É muito complicado, presidente. Então, a gente tem que focar mais na saúde, na educação. Mas, com essa gestão, eu tenho a certeza que isso não é uma prioridade. Porque, afinal, quando tem esquema para envolver educação e saúde, é a primeira coisa que eles fazem. De imediato agora, presidente, já passo para o próximo requerimento, que é o 4440, 4441 e 4442. Falei que ia ser breve aqui e vou ser bem breve. Esse requerimento, presidente, foi de uma fiscalização minha lá na quadra de tênis. Isso, o vereador pode fiscalizar no Recife, deve, e gera soluções. E eu vou lhe provar com imagens. Há cerca de 15 dias atrás, eu recebi uma denúncia nas quadras de tênis do Pina. Olhem o estado que a Prefeitura do Recife deixou as quadras de tênis do Pina ficarem. Mas é óbvio, o cara bota ferragem na praia, com maresia. É impressionante, né? Prefeito engenheiro, vice-prefeito engenheiro, e não entende nem que ferro não se coloca em praia, porque oxida com a maresia. Eu fui lá nas quadras do Pina de tênis, que cerca de 20 professores usam aquelas quadras para ganhar seu pão. Quando cheguei lá, a quadra estava interditada, porque os ferros da quadra caíram para dentro da quadra. Fui lá, denunciei, fiz requerimentos que estão na pauta do dia e postei nas redes sociais. Uns falam que é caça-like, outros falam que a gente está fazendo corte midiático para jogar na nossa bolha. Agora eu vou lhe mostrar que a bolha funciona e faz efeito para o recifense. Um dos primeiros pontos que eu falei foi justamente da ferragem. Como é que o cara vai usar ferro na praia? E botei a solução de usar eucalipto. Quando eu chego lá em Boa Viagem, nas quadras que estão sendo reformadas, olha o que eu me deparo essa semana. Vocês sabem o que é isso aqui, vereadores? Exatamente o que eu falei na minha fiscalização. A prefeitura acatou o pedido e está colocando eucalipto. Faz efeito a fiscalização? É importante para a cidade do Recife? Sim. E gera resultados. Quem ganha é o povo recifense. Então, quando te falarem que a oposição não tem projeto, quando te falarem que a oposição só está reclamando, a gente reclama sim, porque está feito errado. Porque ele deixar a quadra de tênis ficar daquele jeito, para só fazer, depois que um vereador de oposição vai lá para fiscalizar, é um absurdo. E aqui vocês veem, ó, o estado que estava antes e como vai ficar. Então, a gente realmente precisa continuar nas ruas para fiscalizar e buscar soluções para o Recife Real, porque o Recife Real é muito diferente do que a prefeitura bota em sua bolha. Mas de imediato já passo a parte ao meu vereador Júnior de Cleto. Vereador, Vossa Excelência, Gilson Machado Filho, venho acompanhando a fiscalização de Vossa Excelência, né, e dizer a Vossa Excelência que o seu requerimento ele é importante, né, de suma importância, mas dizer que já existia projeto, né, com eucalipto. Não é possível que o senhor botou requerimento numa semana e na outra semana já estava tudo prontinho. Com certeza isso foi licitado antes, foi feito projeto antes, né, para Vossa Excelência não querer colher os louros
Agora, a sua ideia, a Prefeitura da cidade do Recife já tinha pensado antes, né? E quando o senhor foi lá, já estava recolocado. Mas, parabéns pelo trabalho, sabe que eu lhe admiro muito, mas quando o senhor pensou, a Prefeitura já tinha pensado muito antes, porque um projeto não é feito do dia para a noite. Muito obrigado pela parte, Vossa Excelência, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela parte. É muito estranho, né? Porque antes era tudo ferragem, aí só basta um vereador de oposição falar que aparecem os eucaliptos. Então, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar propondo ideias, porque no momento que a gente fala, a prefeitura vai lá e faz. Então, só quem ganha é o povo recifense, a gente vai continuar na luta. E de imediato já passo a parte agora ao vereador Rodrigo Coutinho, que foi secretário de esportes da cidade do Recife. Bom, primeiro, parabenizar Vossa Excelência, vereador Gilson Machado Filho. Vossa Excelência tem feito um trabalho com responsabilidade e, sobretudo, com inteligência do ponto de vista do colegiado dos vereadores. Vossa Excelência se credencia para que as suas matérias elas possam cada vez mais chegar mais adiante e contar com o apoio dos pares. Isso é o que a gente espera da oposição como um todo. Mas eu queria discutir e debater que essa questão do eucalipto ela é completamente importante, mas ela não foi trazida para a gestão depois da fiscalização de Vossa Excelência. Pode ter sido nesse caso específico, mas eu fiz dezenas de equipamentos esportivos e nos parques da Orla de Boa Viagem, por exemplo, você já tem a utilização do eucalipto. É óbvio que é extremamente importante e a sua ideia, ela pode sim ter sido levada em consideração pela prefeitura para poder colocar aquele alambrado. Mas é importante que se diga também, inclusive como engenheiro civil, eu não poderia deixar de dizer, apesar de o ferro, de uma maneira geral, ele está exposto e acaba corroendo mais e mais, tem determinadas construções que são imprescindíveis à utilização do ferro, do aço. Como é que a gente vai fazer agora a recuperação do calçadão de Boa Viagem, a nova orla de Boa Viagem, sem colocar, por exemplo, o ferro nas situações em que a gente vai ter de ter o concreto armado? A gente precisa viabilizar formas, e eu tenho certeza que é essa a ideia de Vossa Excelência, de usar cada vez menos. Mas muitas das vezes também, vereador, a gente enfrenta, inclusive como gestor que fui da Secretaria de Esportes do Recife, diversas dificuldades. Quando a gente tem um contrato de alambrado para executar naquele formato e você quer mudar para o formato de eucalipto, você tem que mudar, às vezes, todo um processo licitatório para viabilizar o gasto daquela alteração, simples que seja, de deixar de ser de ferro, enfim, e de aço, deixar de ser aquele formato convencional para transformá-lo em eucalipto. Mas eu parabenizo Vossa Excelência e estou à disposição para a gente poder debater e entregar o que melhor a gente puder para o Recifense de uma maneira geral. Agradeço à parte, vereador Rodrigo Coutinho, ex-secretário de Esportes da cidade do Recife, e quero dizer que a gente está aqui para ser uma oposição lúcida, vereador, que o que tiver de errado a gente vai estar denunciando, e o que tiver de certo também, vereador, a gente vai estar elogiando, como foi a questão dos gramadões, que o senhor entregou pelo Recife todo. Isso daí foi uma coisa muito boa para o recifense. Uma das questões que eu reclamei, e o senhor veio numa parte falar, foi que é extremamente necessário utilizar o ferro. Sim, é extremamente necessário. Agora, exatamente do jeito que o senhor falou. Ele tem que estar revestido sobre concreto. Ele não pode estar exposto desse jeito. Porque no momento que ele está na beira da praia,
desse jeito exposto, só dá uma. O ferro vai corroer e vai causar acidente. Porque, afinal, essa ferrugem, ela fica no local onde as pessoas transitam, onde as pessoas sentam para descansar no meio da partida de tênis. E outra coisa que eu pedi aqui no meu requerimento das quadras de tênis, presidente, que não foi acatado ainda, mas eu liguei para o secretário de esporte do Recife atual, é para que hoje se coloque um banheiro perto das quadras de tênis. Porque, infelizmente, hoje não tem um banheiro ali perto das quadras de tênis do Recife. E quando você vai nos finais de semana, sextas, sábados, domingos, é impossível, vereadores, você levar sua esposa, sua acompanhante, porque vira um banheiro a céu aberto. O povo faz todas as suas necessidades nos murinhos das quadras de tênis. Então a gente pede para que a Prefeitura do Recife faça um banheiro ali perto das quadras de tênis que estão sendo tão utilizadas, e é um esporte que está cada vez mais em alta agora, porque eu não sei se os senhores sabem, mas nós temos um jogador de tênis, João Fonseca, que está para ser o novo número 1 do mundo. E na medida que ele vai crescendo, o esporte de tênis também vai crescendo demais. Então, muito obrigado. Quero dizer sempre que eu estou aqui para buscar soluções reais para o Recife. Tem muita gente que olha para a oposição da própria base e fala que a gente está aqui só para reclamar. Eu acabei de mostrar para vocês que não é só reclamar. A gente vai para a rua, a gente vai para fiscalizar e buscar soluções e apresentar soluções também. Então, contem comigo, contem com o nosso mandato, porque a gente vai fazer um mandato propositivo pelo futuro do Recife. Muito obrigado.